A decisão do ministro do Supremo, Dias Toffoli, de anular todas as ações da Operação Lava Jato contra Marcelo Odebrecht virou motivo de piada na internet. Usuários das redes sociais recuperaram um comunicado oficial da Odebrecht em 2016. No auge da operação, a empresa admitiu que errou e mencionou que adotaria medidas anticorrupção. Porém, em uma nova versão mais debochada, os internautas escreveram, abre aspas, a Odebrecht não reconhece que participou de práticas impróprias em sua atividade empresarial. Por isso, a Odebrecht não pede desculpas, fecha aspas. Apenas 5 meses depois da divulgação da nota da empreiteira, o executivo Marcelo Odebrecht descreveu em depoimento ao então juiz Sérgio Moro, em abril de 2017, como foram repassados 300 milhões de reais da empresa para o PT. Dentro dessa relação, eu disponibilizava, quer dizer, negociava com eles valores no processo mais ou menos acumulado, que ao longo de 2008, entre 2008 e 2015, acabou sendo um montante que eu acabei disponibilizando para eles ao redor de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, e aí eu elaboro um pouco mais à frente em outros relatos, teve 2 momentos onde houve pedidos de contrapartida específica para 2 pleitos. Tá? O resto entrava dentro de uma relação ampla, onde simplesmente ia se negociando valores em função de uma agenda grande que a gente tinha com eles. Ainda na delação do esquema de corrupção, Marcelo Odebrecht relatou que uma conta chegou a ser aberta para fazer os repasses financeiros para Lula e também para o Partido dos Trabalhadores. Para o nosso controle, nós chegando provisionamos então 35 milhões de reais desse saldo exatamente na conta amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais do Lula, mas na época era para o projeto político do Lula, Instituto Lula, seja lá o que for, qualquer demanda que viesse de Lula estaria englobado nesses 35 milhões. Bom, Silvio, ainda ontem no programa a gente questionou a Fabi, né, que é advogada, para tentar explicar como é que essa decisão do Dias Toffoli ocorreu no sentido de anular as condenações aí contra Marcelo Odebrecht, mas manter essa delação premiada que a gente acompanhou aqui alguns trechos agora. Paulo, o ministro Dias Toffoli, ele zombou de todos os brasileiros, todos. E desde já é importante ressaltar que os demais ministros da corte, tem outros 10 ministros togados, se manifestam, se concordam ou não com as decisões monocráticas, o que se tornou regra na corte do ministro Dias Toffoli, ou todos eles são cúmplices dessa que é uma das maiores excrescências já praticadas pelo judiciário brasileiro, partindo justamente de quem deveria dar exemplo, porque é a mais alta corte, a última corte recursal do país. O ministro Dias Toffoli estava diante de um caso de um réu confesso que fez uma delação. Nós mostramos aqui os vídeos e essa delação segue valendo, porque o que ele anulou foram as decisões da Vara de Curitiba responsável pelos processos da Lava Jato. Ele anulou as decisões, com base numa tecnicidade. Por exemplo, ele se refere a um conluio entre o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, hoje senador da República, e a Força-Tarefa de Curitiba, comandada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol, naquelas conversas conhecidas como Vaza Jato, que foram alvo de uma operação batizada de spoofing. Pois bem, aquela operação é fruto de crime. É fruto de hackeamento de conversas privadas, porém jamais periciadas e sem o amplo direito de defesa de quem estaria envolvido naquelas conversas. Portanto, pela primeira vez também de forma inédita, isso passa pelas mãos do ex-ministro Ricardo Lewandowski, porque depois isso foi herdado pelo Dias Toffoli, todo o processo foi transformado em prova. Fruto de crime vira prova, sem o direito à ampla defesa com parte dos investigados e sem a devida perícia. Essa
conversas foram liberadas para quem quisesse. A Odebrecht puxou a fila, mas a JBS e as demais empreiteiras daquele cartel corrupto desvendado pela Lava Jato puderam utilizar dessas conversas para anular processos e agora estão anulando também acordos de leniência milionários ou bilionários. Outro ponto, o ministro Dias Toffoli começou a destruir a Lava Jato e, no caso, a Odebrecht, que está no epicentro desse grande escândalo de corrupção desvendado ao longo de anos pela Força Tarefa, quando ele mandou destruir HDs com terabytes, com mais de 5 ou 7, agora não me recordo, HDs que estavam na Suíça e continham sistemas batizados de Drozes e MyWebDB. Nele estava todo o Departamento de Obras Estruturadas, também conhecido como Departamento de Propina da Odebrecht. Uma lista com 415 políticos de 26 partidos diferentes. Um sistema que podia ser acessado por doleiros. Era um sistema de lavagem de dinheiro, de transferência de propina. Com base nessas plataformas e nesses HDs que ele mandou destruir com uma furadeira de mesa, a broca, para sempre, estava a lista com centenas de políticos e seus devidos apelidos. O Brasil conheceu os políticos e os seus apelidos. O ministro Dias Toffoli vai entrar para a história como o autor de uma operação lava-passado, de um revisionismo histórico jamais visto. Ele tenta contar uma fábula. Ele tenta dizer que Marcelo Odebrecht, o requerente, porque as aspas estão aqui, ó, aspas, a fala dele, né, o cerceamento, aspas, dos direitos fundamentais do requerente, como, por exemplo, o due process of law. Estamos falando do artigo 5º da Constituição, isso é o devido processo legal, que trata de direitos e garantias individuais e coletivas. Marcelo Odebrecht não teve o devido processo legal? Começa que ele é confesso. Segundo, amparado pela maior equipe de advogados do Brasil naquela época. Foi assessorado de todas as formas, foi ouvido, depois teve o direito à contraprova. E não foi... Tenha dó, ministro Dias Toffoli, tenha dó. E finalizo, Paula. Ou os demais 10 ministros da corte chancelam essa decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, ou então eles são cúmplices dessa que vai entrar como a mais vergonhosa página da Suprema Corte Brasileira para a história. Augusto. Silvia Bodou, o único caminho a ser percorrido se eles quiserem ter alguma esperança de salvação. Essa decisão transformou o ministro Dias Toffoli num serial killer, no maior serial killer de provas robustas de crimes cometidos por figurões desde o nascimento do primeiro tribunal. Eu nunca vi isso aí, eu nunca vi. De novo, eu assisti a uma reunião da Odebrecht em que o Emílio Odebrecht, presidente da empresa, admitiu que tinha havido corrupção. É só me convidar que eu digo como é que foi isso aí. Tá precisando de mais provas? Faz isso. E o filho admitiu isso aí, contou a história do amigo do meu pai. O Marcelo está absolutamente à vontade aí, ele não tem cara nem jeito de quem foi torturado e tal. O que é que aconteceu? O Dias Toffoli, vamos contar a história como ela é e resumidamente, ele foi designado ministro do Supremo para enterrar a Lava Jato. Ele era um péssimo chefe da AGU, né? Como é que é? Advocacia Geral da União. Ele foi reprovado 2 vezes no concurso de ingresso da magistratura paulista. Não podia ser juiz em Taquaritinga e foi ser presidente do Supremo. Ele conseguiu não se declarar suspeito para julgar a Lava Jato e foi decisiva, ele foi decisivo naquela última fase que conseguiu criar a quadrilha sem chefe. Né? Porque o Dirceu era o gerente da quadrilha. Gerente da quadrilha, o chefe é o Lula. Mas então a quadrilha agia assim. Não tinha chefe, tocava de ouvido. Né? Devia ter, como é que é? Alguma minuta, né? Também que orientava o trabalho deles. E você, diante da confissão de um crime, né, com todas as letras,
você anula o que o cara falou enquanto o parceiro Alexandre de Moraes exige e inverte as coisas, né, como lembrou Constantino, atribui ao réu a prova de inocência, inverte tudo. Né, o ônus da prova agora cabe ao réu. O réu, caso do Felipe Martins, prova a inocência e ainda assim ele está preso há 100 dias, sem ter feito nada. 100 dias, eu repito, na cadeia, não ensinam nada, não acrescentam nada, são 100 dias amputados de uma vida. 100 dias amputados, não sumiram. Ninguém mais devolve isso. E o Alexandre de Moraes faz isso por perversidade. Só. Ele exigiu que a chamada prova negativa, né, que é considerada uma coisa... Foi você que escreveu sobre isso? Na revista tá dito isso, não me lembro se eu li no Gusto. A prova negativa é uma violência no direito. Você tem que provar que não fez alguma coisa, é mais difícil. Eu não estive na esquina da São João com a Ipiranga, eu tenho de provar que não estive. E não eles tentarão provar que eu estive lá. Além dessa torpeza ser imposta a um acusado por crimes que não cometeu, ele continua preso porque o grande parceiro do Toffoli enquanto o grande parceiro prende inocentes pelo tempo que ele achar necessário, está lá o parceiro dele libertando, anulando provas que pegam o seu chefe. O cara que teve coragem de nomear, entre outros, né? Que teve coragem de nomear um analfabeto jurídico para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.